Cara, vocês não vão acreditar, me ofereceram quase 100 mil reais pra divulgar jogo de azar, velho. E ainda 5% sobre a perca das pessoas que perderem nesses jogos de azar e assim por diante. E eu falei, cara, eu tenho quase 200 mil seguidores. E me ofereceram esse valor. Agora, você imagina um influenciador que tem milhões de seguidores, entende? É um negócio, cara, muita sacanagem. E eu já vi gente perdendo tudo, cara, por conta de jogos. É mais seguro, jogo legal, é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Desde que eu fui chamada pra depor na polícia, eu finalmente consegui sair do meu contrato com a Blaze. O cassino sempre vence, mas é incrível também como esses influenciadores, toda essa galera que fica aí divulgando tudo quer fugir. Ah, que eu sou perfeitinho, que não sei o que eu sou... Não sabia. Para, mano, para, pelo amor de Deus, tá pingando bem, tá pagando, é publicidade. E cassino sempre, gente, vai pagar muito pro influenciador. Segundo o Banco Central, os brasileiros movimentam até 21 bilhões por mês em apostas online via Pix. Mas a porcentagem de brasileiros investindo na bolsa não passa de uma pequena minoria, por mais que venha crescendo nos últimos anos. Esse é um cenário preocupante para o país, pois evidencia a situação do brasileiro médio que, no desespero de sair da dificuldade financeira, se agarra a uma esperança ilusória em vez de construir um patrimônio sólido que realmente traria retorno. A falta de conhecimento e educação financeira, realidade da maioria da população, contribui para a disseminação a uma cultura de apego a superficialidades e promessas de recompensas rápidas. Basta observar os influencers e a idolatria que eles recebem. Essa realidade reflete até mesmo na política. Muitos dos que elegemos para os cargos públicos são movidos pelo benefício pessoal e pela vida fácil que o cargo proporciona para essas pessoas. Enquanto isso, a população carente de educação e senso crítico aceita isso passivamente. O resultado disso é um ciclo de empobrecimento e desinteresse em áreas fundamentais do conhecimento. E com a ilusão de dinheiro fácil, muitos brasileiros acabam desviando o que recebem e, na grande maioria das vezes, o que nem tem, para um setor que não contribui significativamente para a economia do nosso país. E se você acha que isso não afeta, você está bem enganado, porque afeta e muito. E na maioria das vezes, isso acontece por falta de conhecimento também na área da educação financeira, onde é a realidade de grande parte da população e onde deveria ser gastos muitos recursos nesse ramo, criando uma cultura de confiança e apego em famosos que enganam o seu público, prometendo retorno. Uma abordagem interessante seria propor alternativas viáveis como incentivo à educação financeira desde cedo, mostrar exemplos de como pequenas mudanças no hábito de consumo e ainda mais em investimentos podem trazer um retorno real a longo prazo. Isso pode ser uma forma de conscientizar o público. Mas é óbvio que dizer isso parece até piada. Num país que a gente carece até do básico, conseguir resolver um problema desses parece até cômico. E se depender do governo pensando no bem-estar da população, é uma coisa que nunca veremos. E que já estamos bem acostumados até, né? O governo vem tentando regulamentar esse setor de bets e cassinos, mas ainda tem muitos desafios. Muitas dessas plataformas, elas são registradas no exterior, então é um território que as nossas leis não chegam, o que dificulta a fiscalização de todo esse território e principalmente a arrecadação de impostos sobre os lucros. Mas a gente sabe bem o quanto que a gente paga de imposto nesse país, né? E pro que é usado no nosso governo. Por mais que devesse ser totalmente diferente, seria mais uma alternativa para bancar a elite política, né? Mas enfim. Quanto à população, é sensato o próprio indivíduo buscar saber mais em relação ao risco e consequências de se expor a apostas e influencers que divulgam isso. Mas essa cultura é justamente pela falta de educação que o cidadão tem direito de ter e não tem. Vícios e impacto psicológico. Nessa de conseguir dinheiro fácil com casas de apostas, muitos com essa ilusão acabam perdendo muito mais do que deveriam pela ânsia de conseguir sempre mais, ou tentar recuperar o que foi perdido. E como em muitos casos que vemos na mídia, acabam ficando mais pobres do que já eram, e acumulando dívidas e empréstimos para tentar sair do buraco que chegaram, agravando ainda mais a situação e cavando um buraco muito mais fundo que o anterior. Se tem estimativas de que dentro do nosso país existem mais de 1 milhão de pessoas endividadas por conta de apostas online. A compulsão por apostas pode se transformar em um vício semelhante ao de substâncias químicas, ativando o sistema de recompensa do cérebro. Isso leva muitas pessoas a ignorarem as perdas e continuarem apostando, alimentando um ciclo perigoso de frustração e prejuízo. Em casos mais extremos, pode gerar depressão, ansiedade e até suicídio. E pensando em pessoas que lutam diariamente para conseguir o básico dentro de uma casa, é uma realidade muito triste e injusta pensar que a última esperança seria um jogo de apostas. Além disso, a facilidade de acesso permite que até menores de idade apostem sem qualquer tipo de controle. O papel do marketing agressivo.
As casas de apostas investem bilhões em publicidade, patrocinando times de futebol, influenciadores e até programas de TV. Isso cria um ambiente onde apostar parece algo inofensivo, sem muito perigo, divertido e até glamuroso. Mas a realidade para muitos apostadores é bem diferente, como a gente imagina. O efeito psicológico dessa publicidade massiva faz com que as pessoas associem as apostas a uma possível ascensão financeira rápida, quando na verdade as chances de lucro são mínimas. Impacto social e econômico. O dinheiro gasto em apostas poderia estar sendo investido em educação, saúde ou até mesmo no empreendedorismo. Mas, na ilusão do dinheiro fácil, muitos brasileiros acabam direcionando a sua renda para um setor que não contribui significativamente para o desenvolvimento econômico do país. Além disso, grande parte das empresas de apostas operam fora do Brasil, o que significa que os bilhões movimentados mensalmente são movidos e transferidos para o exterior. Isso gera um grande impacto negativo na economia nacional, porque esse dinheiro que poderia estar circulando internamente no país e fomentar os negócios locais é drenado para empresas internacionais. As classes mais pobres são as mais prejudicadas, pois são justamente as que mais apostam para uma solução rápida para os problemas financeiros. Em vez de fortalecer o mercado interno e gerar empregos, as transferências de recursos para empresas estrangeiras enfraquecem ainda mais a economia brasileira, que já não é muito forte, ampliando a desigualdade social e perpetuando um ciclo de dependência e dificuldades financeiras. E sim, isso pode prejudicar o futuro do país e do povo como um todo. Estudos mostram que 35% dos brasileiros que iniciaram alguma faculdade no ano de 2024 adiaram por terem gasto o dinheiro reservado com apostas online. E um povo pouco estudado ou sem nenhum estudo é mais suscetível a cair em promessas de dinheiro fácil, como as próprias apostas, criando um loop infinito, apostando sempre mais e estudando menos. Alternativas e educação financeira. Uma abordagem importante para combater esse problema é o incentivo à educação financeira desde cedo. Então aquele seu filho pequeno que você acha que não sabe de nada, é essa a hora de você colocar as coisas na cabeça dele. Essa é a hora de você educar em relação à educação financeira e ensinar para ele como mexer com o próprio dinheiro. A grande maioria da população não sabe mexer com dinheiro. E principalmente nas escolas onde era para isso ser ensinado, a gente não tem no nosso Brasil. Então é algo que a gente tem que trabalhar desde cedo na cabeça da criança e nós mesmos consumir muito mais esse tipo de conteúdo e de conhecimento para estar sabendo lidar mais com o dinheiro. Pequenas mudanças no hábito de consumo e investimentos podem trazer retornos reais a longo prazo. Mostrar histórias reais de pessoas que mudaram sua realidade através do conhecimento pode ser uma forma de conscientizar o público. E disso eu tô falando dos influencers, que são a grande maioria que influenciam a nossa população. É uma forma de conscientizar o público sobre a importância de construir um futuro financeiro sólido, em vez de apostar na sorte. Muitos que entram nesse mundo das apostas acabam perdendo muito mais do que deveriam. Eu mesmo, a primeira vez que eu apostei, eu tinha 16 anos. Eu peguei R$50 trabalhando em uma lanchonete, eu fui garçom por uma noite, peguei esse dinheiro e apostei na Blaze, na época que a Blaze estava começando ainda a se tornar a febre que era aqui no Brasil. Peguei esses R$50 e coloquei na Blaze para apostar e perdi tudo. Depois daquele dia, nunca mais eu me atrevi a enfiar dinheiro meu em casa de apostas e cassino online. Porque assim, a gente sabe o suor que tem o nosso dinheiro, a gente sabe o quanto que a gente batalha para conseguir o pouco dinheiro que a gente tem, e ver ele indo embora assim, de uma hora para outra, no estalar de dedos, é muito frustrante. Então já é um conselho que grande parte das pessoas que apostam tem que seguir. A ânsia de sempre ganhar mais e tentar recuperar o que foi perdido é exatamente essa armadilha que as casas de apostas armam para as pessoas caírem. Então não vale a pena. Então, rapaziada, é um assunto que meio que passou, mas ainda continua um pouco em alta. Eu quis trazer um pouco aqui de reflexão e dados para vocês, tá se conscientizando em relação a isso. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que vive apostando, que vive perdendo dinheiro e o salário dele em apostas, para tentar conscientizar o máximo de pessoas possíveis. Grande parte da população tá se ferrando com esse tipo de coisa na internet. Influencers que eram para ser influencers de verdade poderiam estar fazendo bem pro público deles, e é o que deveriam fazer, né, por ter uma influência muito grande em relação às pessoas, e estão fazendo totalmente ao contrário, influenciando as pessoas a apostarem, a perder o dinheiro delas com um algoritmo que já é feito justamente para casa sempre ganhar. Então é uma casa perdida, muitas pessoas caem nesse golpe. E conscientizando um pouco mais sobre essa situação
situação, eu acredito que isso pode acabar um pouco, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, rapaziada. Tem muito vídeo aí no canal que eu falo sobre muita coisa de economia, de Bitcoin, de história do Brasil. Se for interessante pra você, pode estar passando aí no canal, pode estar dando uma olhada. Se inscreve se você gostou desse vídeo e se curtir o meu canal também, beleza? Deixa o like aí, que ajuda muita gente a estar divulgando esse vídeo aí pra outras pessoas, beleza? Espero ter contribuído um pouco aí no seu conhecimento. Demorou? É nóis, te vejo no próximo vídeo e falou!